Olá! Hoje em Direito Previdenciário falaremos do salário maternidade que está amparada pela Lei 8.213/91 e pelo Decreto 3.048/99. O artigo 93 do Decreto 3.048/99 ele fala do salário maternidade é devido à assegurada. Esse decreto ele é de 99, então nesse período só as mulheres tinham direito ao salário maternidade. No final da aula nós vamos verificar, do vídeo aula, nós vamos verificar que também os homens, com uma certa inveja, também estão tendo direito ao salário maternidade. Então veja bem, o salário maternidade é devido ao segurado por 120 dias após o parto ou 28 dias antes e 91 dias após. Às vezes a mulher não está passando bem, veja bem, não estar passando bem é uma coisa, estar incapaz é outra. Se ela estiver incapaz para o trabalho, ela não necessariamente tem que usar esses 28 dias antes, ela entra com auxílio doença, ok? Então esses 28 dias antes é uma comodidade que dá para a mulher receber após o parto, 28 dias antes e 91 dias após. O salário maternidade com relação à segurada especial, ela só tem que provar os 10 meses antes do parto, mesmo que de forma descontínua. Nós falamos da carência, que a carência do salário maternidade é de 10 contribuições para o contribuinte individual, para o facultativo e para o segurado especial. Para o segurado empregado, avulso e doméstico, ele é isento de carência. Okay? Em casos excepcionais, esse salário maternidade de 120 dias ele pode se estender por mais 2 semanas. Casos excepcionais não é com relação à mãe. Se a mãe não estiver bem, ela entra em auxílio doença após os 120 dias. Casos excepcionais para criança. Às vezes a criança nasce com algum problema, precisa de cuidados especiais, de uma amamentação 24 horas, enfim, ele se estende por mais 2 semanas. Após isso, não tem direito a mais afastamento, são só 120 dias, acrescido de mais 2 semanas. Bom, em caso de parto antecipado, mesmo assim, a segurada tem direito aos 120 dias. Nós falamos que o parto antecipado também antecipa a carência de 10 contribuições, ok? Em caso de aborto não criminoso, veja bem, pode receber 2 semanas. E no aborto criminoso, nada, porque se o aborto é criminoso, não tem direito a nenhum tipo de recebimento. Então, parto antecipado recebe os 120 dias e o aborto não criminoso recebe por 2 semanas. Com relação à adoção do salário maternidade, houve uma alteração significativa. Nós tínhamos há uns tempos atrás, que a adoção dependia da idade do adotando. Então, veja bem, se a criança tinha de 1 ano a 5 anos, podia ficar 120 dias, de 5 anos a não sei quanto, 90 dias, enfim. Isso foi retirado e hoje, mesmo para a guarda, para fins de adoção, a pessoa tem direito a 120 dias. Veja bem, esse salário maternidade para fins de adoção tem que ter na guarda, a guarda da criança tem que ter para fins de adoção. Qualquer outro tipo de guarda que não seja para fins de adoção não tem direito ao salário maternidade e nem gera pensão, ok? Essa guarda para fins de adoção, a pessoa que está requerendo adoção, ela tem direito a mãe tem direito aos 120 dias, mesmo que a mãe biológica já tenha recebido o benefício. Então vamos lá, a criança nasceu, a mãe biológica recebeu os 120 dias e colocou essa criança para adoção. A pessoa que for adotar tem a guarda provisória. Ela também vai receber os 120 dias, independente da mãe biológica já ter recebido. Se houver guarda de adoção para 2 crianças de idades diferentes, vai ser paga para aquela de menor idade. Então, o salário maternidade é pago, se tiver 2 crianças para adoção, é pago para a menor criança. O artigo 94 fala da segurada empregada que recebe sua remuneração integral. A segurada empregada, quem paga a segurada empregada é a empresa, ok? Os outros que não são empregados, quem paga é a Previdência Social, mas a empregada, quem paga é a empresa. E veja bem, quais os documentos que ela tem que levar junto à empresa? Se for antes do parto, ela tem que levar um atestado médico informando o tempo de gravidez. E se for após o parto, certidão de nascimento. Mesmo para a Previdência Social também, esses documentos são exigidos quando for os outros segurados que não o empregado. O artigo 97 fala assim, será devido à segurada quando existir relação de emprego. Essa relação de emprego é só com relação à empresa, quem for empregado, quem for avulso, quem for doméstica, não tem essa condição. Veja bem,
Não é necessariamente a pessoa tem que estar trabalhando para ter direito ao benefício do salário maternidade. Se ela estiver desempregada, mas ela estiver dentro da qualidade segurada, ela terá direito. O que nós estamos falando aqui é da empregada. Então, enquanto ela for empregada, ela terá direito ao benefício pago pela empresa. Só que o que pode acontecer? Pode ser assim, pode ser pago no período de graça? Pode. A segurada que deixou de contribuir, está dentro daquele período de graça, terá direito ao benefício, desde que, quando ela foi demitida da empresa, ela não estava grávida. Veja bem, ela não pode ser demitida grávida porque é uma proteção do direito do trabalho. Então, se ela foi demitida durante o período de gravidez, vamos verificar duas condições: se ela pediu demissão ou se a dispensa for por justa causa. Se ela foi demitida grávida e não tiver essas duas condições, o INSS não paga, porque quem paga é a empresa, ok? Interessante saber no artigo 98 que existem vínculos concomitantes. Professor, médico, enfermeiro geralmente tem duas atividades. Quem tiver duas atividades recebe um salário maternidade por função, por atividade, ok? O artigo 100 fala da segurado avulso. Segurado avulso, ele trabalha na área portuária e ele tem uma característica diferente dos outros empregados. Ele só vai trabalhar quando ele é convocado. Então, muitas vezes, ele não é convocado para trabalhar o mês todo. Tem mês que ele trabalha 15 dias, tem mês que ele trabalha 20 dias, 25 dias, enfim. E o salário avulso dele é igual à última remuneração integral. Então, remuneração integral a gente entende aí por 24 dias, 25 dias de trabalho. A renda mensal do salário maternidade será a seguinte: o último salário de contribuição para a doméstica para a empregada. Então, o último salário dela vai ser o salário que ela vai receber de salário maternidade. Um salário mínimo para o segurado especial. Segurado especial, aquele que trabalha em regime de economia familiar, para o seu sustento de sua família, enfim. Em 1/12 da soma de 12 contribuições para os demais segurados. É uma média aritmética simples, né? Você soma até 15 contribuições e divide por 12. Esse benefício do salário maternidade ele não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Veja bem, a pessoa está recebendo um auxílio-doença, está incapaz para o trabalho, mas está grávida. Tem o filho, cessa o auxílio-doença. Recebe o salário maternidade por 120 dias. Se cessou a incapacidade, bem, se não cessou, volta o auxílio-doença, mas ele cessa o benefício por incapacidade. Mas não é só incapacidade, se estiver recebendo um auxílio-reclusão, qualquer outro benefício, cessa e concede o salário maternidade. Só a aposentadoria por tempo de contribuição que não cessa. Então, se um segurado pode receber dois benefícios, sim. No caso, uma mulher e um homem agora, né, pode receber aposentadoria e ter direito ao benefício de salário maternidade concomitante. Essas duas condições é que a gente diz que o homem pode receber também. Então veja bem, em caso de morte da genitora, o cônjuge ou companheiro terá direito ao benefício de licença maternidade pelo período total ou pelo restante da licença. Se ela tem 120 dias, se ela faleceu com 30 dias de recebimento do salário maternidade, ele receberá só 90. Então, se ela faleceu, teve a criança e faleceu no parto, ele recebe os 120 dias. Veja bem, nós temos hoje casais homoafetivos que adotam criança. Quando houver isso daí, um dos dois vai receber só o salário maternidade, não são os dois que receberão. Então, um só receberá. Se for união homoafetiva entre dois homens, um deles opta pelo recebimento do salário maternidade. Bom, como a gente sempre faz alguns exercícios, nesse caso não é exercício, mas algumas perguntas que sempre caem em concurso, em provas de faculdade. A pergunta é: quanto tempo uma segurada ou um segurado recebe o salário maternidade com o nascimento do filho? A resposta é 120 dias. Qual é a exceção? A segunda questionamento é: em caso de aborto, recebe? E se for criminoso? A resposta é: em caso de aborto, receberá por 2 semanas. E o aborto criminoso não recebe absolutamente nada. Terceiro, a segurada desempregada terá direito ao salário maternidade? Resposta: sim, desde que ela tenha qualidade de segurado. Mas se ela tiver sido demitida, segurada empregada, demitida grávida, somente será pago pelo INSS se houver demissão dela, ela pediu demissão ou se ela foi demitida por justa causa. Um quarto questionamento: quando a segurada trabalhar em 2 empregos, quantos salários de maternidade ela recebe?
ela recebe um salário para cada vínculo que possuir, desde que ela tenha, se ela tem um emprego, por exemplo, e ela trabalha como contribuinte individual. Caso de um advogado, ele é empregado de uma empresa como advogado, professor, por exemplo, e advogado. Ele vai receber como professor e como contribuinte individual, desde que como contribuinte individual tenha as 10 contribuições. O quinto questionamento, o termo de guarda é condição única para o recebimento do salário maternidade? Resposta: não. O termo de guarda deve sempre conter que sua finalidade é para adoção. A sexta questão diz o seguinte: a segurada que perder a qualidade de segurado, quantas contribuições ela deverá pagar para ter direito novamente à carência desse benefício? Olha, nós tínhamos anterior que essa carência era de 1/3. Hoje, atualmente, a carência, readquirir a carência, é por 5 meses, ou seja, metade da carência necessária. Com relação à sétima pergunta, o sétimo questionamento, quando ocorrer a antecipação do parto, como fica a carência desse benefício? Olha, ocorrendo a antecipação do parto, a carência também antecipa. Então, eu tenho sempre 10 contribuições como regra para 9 meses de gestação. Se eu tenho 8 meses de gestação, eu tenho 9 meses de contribuição. 7 meses de gestação, 8 meses de contribuição para efeito de carência. Oitavo questionamento: quais as condições em que o homem poderá receber o salário maternidade? Bom, a princípio, pelo falecimento da mãe da criança ou nos casos de adoção entre casais homoafetivos de relação entre homens, ok? E a nona e última pergunta é: o segurado que receber aposentadoria poderá receber também esse benefício? É o único caso em que você consegue receber 2 benefícios de aposentadoria, né? Pode ser aposentadoria e pensão, mas o salário maternidade só pode receber duplicado com o salário maternidade. Então pode receber aposentadoria e salário maternidade, ok? Encerramos esse vídeo aula, falamos de salário maternidade e até uma próxima oportunidade.